Olá pessoal, vamos então finalizar agora nessa última videoaula a parte referente às imperfeições dos amplificadores operacionais. O último tópico que falta a gente estudar é a respeito das correntes de polarização de entrada, que também está associada às imperfeições de corrente contínua. Tá? Então uma das coisas que a gente falou é que a corrente de entrada do amplificador operacional, né, é nula. Por quê? Porque idealmente a impedância de entrada dele é infinita. Só que na prática não é bem assim. Então existe uma pequena corrente de polarização que entra. Tá? Para amplificadores operacionais mais antigos, baseados em transistores bipolares, a gente vai estudar mais adiante, essa corrente ela é da ordem de 100 nanoampere, por exemplo. Tá? E para amplificadores operacionais baseados em transistores de efeito de campo, que são transistores mais modernos, essa corrente de entrada é de um valor mais elevado, é de valor mais baixo, perdão. Ela é da ordem de picoampere. Mas mesmo no caso do picoampere, as correntes não são nulas. Alguma corrente entra. Né? Então aqui a gente tentou ilustrar esse conceito através desse pequeno modelinho. Né? Então existe uma determinada corrente de entrada de polarização, IB1. Né? Esse B1 ficou difícil de ver aqui, deixa eu refazer. E ainda não ficou bom. Né? E a gente também tem a corrente de polarização IB2. Tá? Então, essas correntes de polarização são independentes do fato, né, do que a gente falou, que eles têm resistência de entrada, porém, resistência de entrada muito elevada, porém finita. Tá? Então, isso é inevitável. Quando a gente estudar os transistores, e a gente mais adiante, para quem for fazer eletrônica 2, né, pessoal de eletrônica, do curso de eletrônica, for estudar eletrônica 2, aí vai ficar claro para a gente por que existe essa pequena corrente de entrada, né, e por que não funciona sem ela. Tá? Bom, o fato é que ela existe. E o fabricante, normalmente, né, ele informa para a gente, né, o valor da corrente de polarização chamada de IB, e que é dada pela média de IB1 e B1 mais IB2 sobre 2. Tá? E também existe o que a gente chama de corrente de offset, que é o módulo de IB1 menos IB2. Então, por exemplo, para amplificadores operacionais baseados em transistores bipolares, né, que são os mais antigos, a gente tem que a ordem de grandeza de IB é da ordem de 100 nanoampere, enquanto que a ordem de grandeza da corrente de offset é da ordem de 10 nanoampere. Tá? Então, normalmente, IB é 10 vezes maior do que o IOS. Tá? A gente agora vai tentar fazer o seguinte. Né? Vamos tentar verificar qual é o efeito que essas correntes de polarização têm na tensão de saída do amplificador em malha fechada. Tá? Então, vamos determinar aqui. Ó. Determinação da tensão de saída da tensão CC de saída do amp-op em malha fechada devido às correntes de offset. Então vamos desenhar um circuitinho aqui, deixa eu ver se vai caber. Vai caber, mas eu vou
deslocar isso aqui um pouquinho para cima, para não ficar apertado. Pronto. Tá? Então agora vamos fazer o circuitinho. Daqui. Mais, menos, né? Então aqui vai para o terra, tá? Aqui eu vou ter R1, R2, aqui eu tenho VO, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Por aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Por aqui a gente vai ter IB2. E por aqui a gente vai ter IB1, que vai entrar aqui, ó. Certo? Deixa eu fazer isso aqui um pouquinho melhor, ficou ruim de ver. Agora sim. Está um pouco pequeno, mas dá para enxergar, tá? Então, o IB2 está entrando aqui, o IB1 está entrando aqui, ó. Certo? Como aqui é zero, e aqui é zero, ó, por causa do curto-circuito virtual, então por aqui não tem corrente. Então o IB1 só pode vir da própria saída, tá bom? Então, se a gente considerar isso, sabendo que aqui eu tenho zero e que a corrente passa para cá nesse sentido, né? Então a tensão aqui é maior do que zero. E a gente vai ter que VO vai ser igual a IB1 que multiplica R2. Tá? Então essa vai ser a tensão de saída. E isso limita o valor do meu R2. Porque quanto maior eu quiser usar o valor do R2 para poder ter um ganho mais elevado, né, maior vai ser o efeito da corrente de polarização na tensão de saída. Certo? Aí tem uma forma de a gente minimizar esse problema. Tá? Então, uma forma de minimizar esse problema consiste em a gente introduzir uma resistência R3 da seguinte maneira. Vamos ver aqui. Vou escrever aqui uma alternativa para minimizar esse problema. Então, deixa eu puxar isso aqui um pouco para baixo, ficou muito próximo. Aqui deve ser suficiente. Vamos em frente. Ok, mais, menos. E aí o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. O que vai ter de diferente nesse circuito é que aqui eu vou introduzir um resistor que eu vou chamar de R3. Aqui vai para o terra. Do mesmo jeito. Aqui eu vou ter R2, não, desculpa, R1. E aqui eu vou ter
aqui é VO, e aqui eu tenho R2. Por aqui, né? Vamos dar um zoom aqui. Por aqui vai entrar IB2, né? Por aqui vai entrar IB1, certo? Então, agora vejam que a tensão que eu tenho aqui no terminal positivo não é mais zero. Eu tenho uma tensão aqui devido à passagem de IB2 por R3. Tá? Então, eu posso começar escrevendo dizendo o seguinte, que V1 é igual a V2. Tá? Então, a gente vai chamar, eu vou usar outra cor aqui para poder ficar mais fácil. Então, esse ponto aqui ó, é o ponto 1. Esse ponto aqui é o ponto 2. Tá? Então, eu vou dizer que V1 vai ser igual a V2, que por sua vez vão ser iguais a menos IB2, que multiplica R3. Certo? Então, é o efeito da passagem da corrente IB2 aqui pelo resistor R3. Tá? Ora, então, a partir daí, agora vai haver uma determinada corrente passando por aqui, ó, certo? Então, vamos chamar essa corrente aí de IR1, e essa corrente IR1 vai ser dada, né? A gente está vendo, né, que o sinal da corrente está que o valor da tensão é negativo, né? Então a corrente na verdade não tem esse sinal aqui. Vamos fazer de outro jeito aqui. Vamos desenhar para cá, que vai ser o sinal que vai ter de fato. Então aqui eu vou ter a corrente IR1, tá? Ah, eu que me equivoquei de novo. Me desculpem. Na verdade, o sinal é para lá mesmo. A direção é essa mesmo. Por que a direção é para lá? Porque essa tensão é negativa. Né? Então, se aqui eu tenho uma tensão negativa, significa que a tensão aqui é menor do que a tensão aqui. Então, o fluxo da corrente vai ser esse mesmo. Está correto. Tá? Então, eu vou ter que IR1, né, vai ser dado, nesse sentido, né, pela tensão IB2 R3 dividido pela resistência R1. Certo? Então, é o valor dessa corrente que eu vou ter aí. Tá? E aqui eu vou ter uma outra corrente, que a gente vai chamar aqui de R2. Tá? E R2, por sua vez, na verdade, pela lei dos nós, eu posso escrever que o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Quais são as correntes que saem? Sai IB1. E quais são as correntes que chegam? Chegam IR1, né, que é igual a IB2 R3 sobre R1, né, e chega IR2. Então, a partir daí, eu posso escrever que IR2 vai ser igual, né, a IB1 menos IB2 R3 sobre R1. Então, quem é VO? A partir daí eu posso escrever o seguinte, que a tensão VO, né, vai ser igual a V1, que é a tensão nesse ponto. Como o sentido da corrente é esse, né, é para cá, né, então a tensão aqui vai ser maior, porque vai ter uma queda de tensão aqui. Então, VO vai ser igual a V1 mais, né, R2, que multiplica a corrente
e R2. Daqui a gente tira que VO vai ser igual a... Quem é V1? Vamos substituir agora. V1 vai ser igual a menos IB2R3. Então vai ser menos IB2R3, tá? Menos IB2R3, mais R2 que multiplica IR2. Quem é IR2? IR2 vai ser igual a IB1 mais, menos, aliás, desculpem, né? IB2R3, vai ficar apertado. Deixa eu puxar um pouco para cá. IB2R3 dividido por R1, certo? Bom, a gente chega nessa expressão. Aí a gente pode fazer o seguinte. Vamos chamar essa aqui de expressão 1. Tá? Se a gente considerar que IB1 é igual a IB2 e que ambas são iguais a IB, ou seja, eu estou assumindo que VOS é igual a zero, né? Se eu fizer essa simplificação, eu posso reescrever a expressão da equação 1 da seguinte maneira. Vai ficar IB, que multiplica R2 menos R3, que multiplica 1 mais R2 sobre R1. Certo? A gente chega nessa expressão. O que eu gostaria com a introdução desse R3 aqui? O que no fundo eu gostaria é de eliminar esse problema aqui, ó, de ter uma componente de VO devido à corrente de polarização. Então, eu que gostaria de escolher um valor para R3 que cancelasse essa expressão aqui. Então, eu vou botar assim, ó, para VO igual a zero, aí o valor do IB vai embora, e eu tenho que ter R2 igual a R3, que multiplica, né, 1 mais R2 sobre R1. Certo? Ora, isso daí eu posso então dizer que R3 vai ser igual a R2 dividido por 1 mais R2 sobre R1. E se eu multiplicar em cima e embaixo por R1, eu vou ter R1, R2 sobre R1 mais R2. E daí eu tiro, portanto, que eu preciso escolher um R3 que seja igual a R1 em paralelo com R2. Então, se eu fizer essa escolha, eu consigo eliminar essa tensão de saída aqui devido à corrente de offset. Tá? Eu consigo eliminar a corrente de saída devido à tensão de offset. Perdão, devido à tensão de offset não, confundi. Eu consigo eliminar o efeito da tensão de saída devido à corrente de polarização. Se eu introduzir esse resistor R3, que praticamente não tem efeito na análise de sinal, porque a corrente que passa por ele é muito pequena, tá? Mas enfim, algum efeito tem, senão a gente não estava perdendo tempo falando disso, certo? E a gente consegue resolver isso fazendo com que esse R3 que eu introduzi no terminal positivo seja igual ao paralelo do R1 com o R2. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, analisando, analisando agora, né, o efeito de IOS diferente de zero. Né? Porque quando a gente fez isso aqui, ó,
a gente supôs que a corrente de offset é nula, certo? Só que não é. Então, qual seria o efeito da corrente de offset? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos assumir, né, assumindo IB1 igual a IB mais IOS sobre 2 e IB2 igual a IB menos IOS sobre 2. Então, a gente vai considerar isso. Tá? Então, considerando esses valores de IB1 e IB2, e substituindo-os na equação 1, logo acima, que a gente usou uma equação 1 em outra aula de vídeo, né? Então, essa equação 1 aqui, tá, pessoal? Então, substituindo esses valores de IB1 e IB2, né? Esses aqui, ó, naquela equação lá, e resolvendo, tá? Considerando a existência de um R3, né? E considerando que esse R3 é dado por R1 em paralelo com R2, tá? A gente vai obter, nesse caso, que VO vai ser igual a IOS vezes R2, tá? Esse valor que a gente obtém aqui nesse caso, ele é da ordem de 10 vezes menor do valor que nós teríamos se não introduzíssemos o resistor R3 igual ao paralelo de R1 com R2. Tá? Então, a gente consegue uma melhoria significativa do efeito da corrente de offset na tensão de saída ao introduzir aquele resistor R3 e ele praticamente não interfere no resto da operação do circuito. Tá? Bom, no caso da gente querer utilizar acoplamento capacitivo, por exemplo, para poder a gente eliminar o problema da tensão de offset, que a gente falou anteriormente, certo? O que é que acontece? Bom, se a gente utilizar acoplamento capacitivo, a gente precisa ficar atento ao seguinte, tá? Sempre deve haver um caminho CC em cada terminal, o inversor e o não inversor, né, o positivo e o negativo, até o terra. Senão o circuito não funciona. Ou seja, é preciso ter um caminho para a passagem das correntes de polarização. Por menores que elas sejam, e muitas vezes podem ser tranquilamente desprezadas sem nenhum erro quase nos cálculos, elas existem e elas precisam passar. E dependendo de como a gente fizer o acoplamento capacitivo, se a gente não deixar nenhum caminho para que essas correntes CC passem, as correntes de polarização, então o circuito não vai funcionar. Tá? Então, por exemplo, o amplificador com a configuração não inversora, com acoplamento capacitivo, ele não vai funcionar se a gente não fizer o seguinte. Tá? Vejam só, vamos desenhar aqui. Ó. Então vamos pegar um primeiro caso aqui. Deixa eu antes botar isso aqui um pouco mais para baixo. Acoplamento capacitivo. Ficou feio isso. E as correntes de polarização. Agora sim, vamos puxar esse cara para cá de volta e vamos ilustrar a ideia.
Então está aqui o meu amplificador, mais menos. Notem que eu tenho que fazer algo do seguinte tipo. Então aqui eu tenho VO, aqui eu tenho R2. Nesse primeiro caso, o acoplamento capacitivo que está aqui, ó, deixa eu botar aqui o capacitor C, né? Ele não tem problema. Por que ele não tem problema? Porque aqui eu vou ter esse caminho aqui, ó, para a corrente B2 e eu vou ter esse caminho aqui para a corrente B1. Então o fato do capacitor estar aqui não tem problema. Então na configuração inversora, perdão, vocês trocam esses nomes. Na configuração inversora não tem problema eu usar o acoplamento capacitivo. Mas vamos ver o que acontece no caso do acoplamento capacitivo na configuração não inversora. Então vamos desenhar o circuito aqui, ó. Tá, aqui é menos, aqui é mais, tá? E aqui agora a gente vai querer fazer o seguinte. Então aqui eu tenho VO, R2, R1, aqui eu tenho um capacitor. Então veja, aqui, né, eu posso até ter um capacitor aqui também, para poder garantir que não vai ter nenhum problema. Vou chamar esse cara aqui de C1, vou chamar esse cara aqui de C2. Para garantir que eu também não vou ter nada DC passando por aqui, tá? Então isso aqui é como isso, não tem problema. Eu tenho esse caminho aqui, ó, para passagem da corrente CC e B1, tá? O problema é aqui, ó, por onde é que B2 passa? E B2 não vai poder passar, tá? E B2 não vai poder passar pelo capacitor. Não vai poder passar pelo capacitor. Então eu não posso simplesmente montar o circuito desse jeito. Eu preciso prover um caminho para a passagem da corrente CC. Então eu vou ter que usar uma estratégia do tipo essa aqui, ó. Eu vou ter que usar um resistor R3 aqui. Por quê? Porque aí agora a corrente IB2 não pode passar por aqui, mas ela pode passar por aqui. Então por aqui não vai, mas por aqui vai. Então agora funciona. Nesse caso eu posso usar o acoplamento capacitivo, tá? Então é necessário a presença do R3 para criar um caminho CC para a passagem da corrente, certo? Bom, pessoal, com isso a gente encerra, né, os assuntos ligados a imperfeições CC dos amplificadores operacionais, tá? E a gente também encerra o conjunto de aspectos teóricos ligados a amplificadores operacionais que a gente precisa estudar aqui em Eletrônica 1. O que é que a gente vai fazer agora? Além de tirar as dúvidas referentes a essa parte da teoria, né, a gente agora vai passar para a parte de praticar um pouco, de fazer alguns exercícios, algumas aulas de exemplos e tal, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu agradeço a vocês pela atenção até aqui e obrigado. Tchau.